Mude sua vibração, mude sua vida. Bom, o motivo dessa palestra é porque eu tenho visto muitas pessoas com muito baixo nível de vibração. Muitas pessoas que têm falado comigo estão sofrendo os efeitos do ambiente, principalmente o ambiente econômico e talvez político em que nós estamos vivendo. Existe a insegurança em termos de economia, muita gente desempregada, sem trabalho, muita gente desistindo, e isso tem reflexo em todas as áreas. O consumo diminui e, além disso, muitas coisas acontecendo. Por exemplo, a questão da segurança. A segurança pública está ficando cada vez pior. E toda essa bagunça no mundo político. Então, tudo isso acaba afetando a todos nós. Não adianta fechar os olhos para o que está acontecendo. No entanto, nós não podemos ser contaminados por isso. Apesar de tudo isso, nós temos que seguir em frente. E para isso é preciso elevar nossa vibração. Senão as pessoas acabam desistindo e a coisa vai piorar. Então, acaba entrando naquilo que eu chamo de espiral descendente. Isso não é nada bom. Bom, a vibração é uma palavra bastante utilizada no nosso dia a dia. Essa palavra vem da física. Vibração é um movimento de oscilação. Normalmente, quando se fala em vibração, provavelmente você vê gráficos desse tipo. Isso aqui é uma representação gráfica da vibração. Vibração é um movimento oscilatório, repetitivo, pode ser um movimento regular ou não, e o que acontece é que essa vibração ocorre dentro de uma determinada faixa. Existe a faixa e esse movimento ocorre dentro da faixa. Por exemplo, o som é o resultado da vibração mecânica. Quando um caminhão pesado passa na frente da sua casa, muitas vezes sua casa vibra. Se você está perto de um... Eu deixei todos no mudo para que o som do ambiente dos participantes não acabe atrapalhando. Se alguém quiser se comunicar comigo, por favor, utilize o chat. Para isso, basta você ir até aqui embaixo da tela. Provavelmente tem uma bolinha, um balãozinho branco, escrito chat. Bom, então voltando aqui. Vibração é movimento de oscilação. Por exemplo, o som é resultado da vibração mecânica. Tudo que existe no mundo vibra, em princípio. Na linguagem popular, há uma confusão entre energia e vibração. Muitas vezes, essas duas palavras são utilizadas quase como sinônimos, embora, em termos de física, haja uma diferença entre vibração e energia. Mas o que nos interessa é essa percepção popular do que é vibração ou, talvez, energia. Vibração
associada à intensidade da energia. As pessoas falam em boa vibração, vibração elevada. Do que essas pessoas estão falando? Normalmente, quando se diz que tem uma boa vibração, que a vibração é elevada, estão falando de pessoas animadas, alegres, vivazes, entusiasmadas, motivadas. E é exatamente disso que nós precisamos. Por quê? Porque muitos de vocês conhecem a lei da atração, e a lei da atração diz que o semelhante atrai semelhante. Se você estiver animado, alegre, ativo, vivaz, entusiasmado, motivado, o que vai acontecer? Pessoas com essas características tendem a se aproximar de você. Por outro lado, se você estiver desanimado, triste, cabisbaixo, desmotivado, então as pessoas que vão se aproximar de você provavelmente têm características semelhantes. Pessoas animadas chegam para você e tentam animar você, mas você não reage, a pessoa desiste e vai embora. Ou pessoas mais animadas não querem nem chegar perto de você para não serem contaminadas. Muitas pessoas pedem, fazem pedidos, estabelecem objetivos, mas dizem que estão acontecendo coisas opostas. Por exemplo, você está procurando um trabalho com uma determinada característica, mas as propostas que aparecem para você são todas propostas com características que você não quer. Por exemplo, num horário muito ruim, num local muito ruim, num ambiente muito ruim, uma empresa com má fama, coisas assim. Isso acontece porque a pessoa, embora diga que quer algo bom, mas ela não consegue vibrar de acordo com isso que a pessoa quer. Então vamos voltar aqui. A pessoa está procurando emprego. Mas será que essa pessoa está animada, motivada, alegre, entusiasmada? Ou será que ela vive triste, deprimida, dizendo para todo mundo que as coisas estão difíceis, nada de bom aparece? Bom, se a pessoa está com essa vibração, é muito provável que essas coisas continuem acontecendo. O fato é, a vida é feita de vibração. Isto aqui é uma imagem típica de eletrocardiograma ou eletroencefalograma, tanto faz. Quando esse gráfico se torna uma linha reta, é sinal de morte. Não há mais atividade cerebral. O coração parou de bater. Então, quando acontece, você morre. Mas você não precisa chegar a esse ponto. Se você estiver com nível de vibração baixa, muito baixo, você está desanimado, sem energia, sem força para fazer o que tem que ser feito. É o que está acontecendo com muitas pessoas. Então, nós precisamos elevar a vibração. E o que significa elevar a vibração? Elevar o nível de energia. Ficar mais animado, ficar mais disposto a agir. Isso é muito importante. Quando você está com
boa vibração, você não fica parado, você torna-se ativo. Você começa a agir, começa a fazer coisas. E quem não está com nível de vibração elevada, a pessoa vive como se fosse um vivo morto. Não tem energia para fazer nada. Como a vibração influencia a sua vida? Nós nos comunicamos com outras pessoas, com o mundo e também conosco mesmos de duas formas: comunicação verbal e comunicação não verbal. Muitas pessoas acham que comunicação se refere apenas ao verbal, apenas às palavras. Essas pessoas estão enganadas. A grande parte da comunicação verdadeira ocorre de forma não verbal. Segundo estudos, comunicação verbal representa mais ou menos 30% da comunicação e 70% da comunicação é não verbal. E a vibração, sua vibração, ela é comunicada a outras pessoas dessa forma, de forma verbal e não verbal. As palavras que você usa, a linguagem que você usa. Mas as palavras e a linguagem, quando elas saem da sua boca, elas podem ter baixa vibração ou alta vibração, dependendo da maneira como você fala. Então, você pode dizer a frase, eu estou animado. Uma coisa é você dizer, eu estou animado. Outra coisa é você dizer, eu estou animado. São as mesmas palavras, a mesma frase, no entanto, a maneira de se expressar, maneira de falar, é completamente diferente. A vibração é muito diferente. Assim como a sua fisionomia, sua cara, a postura física, seu olhar, a sua respiração. Uma coisa é você falar com respiração presa. Você segura a respiração e fala. Outra é você respirar livremente e fala. Os movimentos do seu corpo, às vezes os movimentos são contidos, outras vezes os movimentos são mais amplos. Não só isso, a roupa que você usa. A aparência em geral comunica como está a sua vibração. Uma pessoa que está deprimida provavelmente não vai querer usar roupa muito alegre, vistosa. O próprio comportamento, atitude, tudo isso comunica se você está vibrando de forma elevada, a sua vibração está alta ou está baixa. A questão da vibração é tão importante que, não sei se vocês, talvez alguns de vocês tenham assistido um vídeo do Tony Robbins. Tem um vídeo que chama, se não me engano, Eu Não Sou Seu Guru. É um documentário sobre a vida do Tony Robbins, como é que ele leva o seu dia a dia, suas palestras. E numa das cenas, o vídeo mostra o Tony se preparando para entrar no palco. Ele faz exercício de movimentar o corpo para
elevar o nível de energia para que ele possa aparecer no palco com toda aquela energia, toda aquele entusiasmo. Se você ainda não assistiu, recomendo assistir. Independente de você gostar do estilo dele ou não. Essa cena que eu mencionei mostra muito bem a importância da vibração. Como saber se você precisa elevar sua vibração ou não? Bom, eu acho que a essas alturas você já percebeu alguns sinais de que você está com baixa vibração. Você se sente cansado, tanto fisicamente como mentalmente, desanimado, sem esperanças. Sem esperança é quem já desistiu. Ou então sempre você vê o lado negativo, muito mais o lado negativo do que o lado positivo. Você sabe que o positivo e negativo é muito relativo. O bom e ruim é muito relativo. Depende do lado em que você está. Mas, é claro que existem os lados positivo e negativo. Existem as coisas boas e ruins. O que acontece é que quando você está com baixa vibração, você tem uma tendência muito grande de perceber rapidamente e com muito mais frequência o lado negativo, o lado ruim das coisas. E você não consegue ver o outro lado. Então, quando começa a acontecer isso, quando você começa a falar com as pessoas que as coisas estão ruins, que ninguém quer nada, que está sem esperanças, você já desistiu. Algumas pessoas não conseguem definir objetivos. Eu peço para elas definirem objetivos, elas resistem muito, porque na cabeça delas, aquele objetivo é inalcançável. Elas já estão criando uma série de argumentos para justificar a não realização daquele objetivo. Isso é sinal de que o nível de vibração daquela pessoa está muito baixo. Se essa pessoa estivesse com vibração mais elevada, apesar de todas as realidades à sua volta, ainda assim essa pessoa seria capaz de estabelecer o objetivo e trabalhar para alcançar o objetivo. Agora, quem está com baixo nível de energia ou baixa vibração, nem mesmo isso consegue. Não consegue estabelecer o objetivo, não consegue planejar, não consegue fazer nada. Porque está vendo somente o lado negativo. Ela está dizendo, mas como é que eu vou conseguir isso? Aí eu já fiz isso e não dá certo. Todos estão conseguindo e não estão conseguindo. Hoje em dia ninguém quer saber disso. E com isso você acaba atraindo também pessoas parecidas com você. Então você vai, aos poucos, ou vai se juntar a pessoas que reclamam da vida, ou você acaba atraindo pessoas com essa característica. Ou então você vai atrair pessoas e situações que deixam você ainda pior. Situações e experiências negativas. Essas coisas começam a acontecer na sua vida. Por isso, digamos que você está com um carro, você está sem dinheiro, quer vender o carro e as propostas que aparecem são todas propostas ruins.
Mas o seu vizinho, que tinha um carro pior do que você, colocou anúncio e fez um ótimo negócio. Bom, e qual é a diferença entre você e o seu vizinho? Muito provavelmente, seu vizinho está numa outra vibração. Apesar de estar sem dinheiro como você, o seu vizinho não perdeu as esperanças. Ele acredita no futuro. Ele está mais disposto a fazer o que for necessário para reverter a situação. Ele tem mais energia. E isso acaba refletindo em muitas coisas. Digamos que a pessoa telefonou para você. Se você estiver com baixa vibração, você vai atender de uma determinada maneira. Vai uma certa linguagem, talvez você fique meio receoso, você não é incisivo, não é persuasivo. Aquele seu vizinho, ele está com vibração elevada. Então ele consegue transmitir confiança para outra pessoa. E o carro dele é pior que o seu. Mesmo assim, a pessoa do outro lado confia mais, porque ele fala com segurança, ele fala com entusiasmo, ele está disposto a fazer o negócio. Essa é a diferença. Então, dentro do mesmo ambiente, nas mesmas condições, uma pessoa consegue e outra pessoa não consegue. Por quê? Por causa da diferença de vibração. Então, vamos ver o que está mantendo sua vibração baixa, se esse for seu caso. Pensamentos, a linguagem que você usa, seus hábitos e também o ambiente. Fora isso, tem vários outros fatores, mas vamos pegar os principais. Seus pensamentos. Pensamentos chamados negativos. Pensamentos negativos são basicamente pensamentos que causam estados de tristeza, de culpa, de desânimo, de falta de esperança. Isso é pensamento negativo. Não é apenas dizer não vai dar, vai estar difícil. Às vezes a pessoa fala está difícil, mas esse não é o pensamento negativo daquela pessoa. É apenas uma frase que está constatando a dificuldade. E para essa pessoa pode não ter nenhum efeito negativo, mas se você ouve está difícil e contribui para aumentar ainda mais sua tristeza, então isso é um pensamento negativo. Então tome muito cuidado. Não são apenas as palavras. O pensamento negativo é o efeito que causa em você. Então aquela outra pessoa que está com vibração elevada, ouve essa frase, está difícil, ela diz, está difícil? Ok. Então o que nós podemos fazer para superar essa situação, apesar da dificuldade? Ou talvez essa pessoa seja, está difícil para todo mundo? Ok. Então, como eu posso aproveitar isso para eu tirar proveito, para eu sair bem? O que eu posso oferecer para aquelas pessoas? Porque muitas vezes negócios e oportunidades aparecem nas dificuldades. Aquilo que é problema para uma pessoa é uma oportunidade para outra pessoa resolver e vender a solução. Mas se você estiver com vibração baixa, não consegue enxergar oportunidade na dificuldade. Ao invés de enxergar a oportunidade, você também acaba entrando na mesma vibração e diz, realmente é difícil, eu também estou com muita dificuldade, acaba
entrando nessa vibração. Então, pensamento negativo é o tipo de pensamento que provoca estados como de tristeza, de culpa, de desânimo, falta de esperança, desmotivação. A linguagem que você usa também. Existem palavras negativas, palavras com significados que causam aquele tipo de estado. Tristeza, falta de esperança. Aqui é a mesma coisa. Essas palavras negativas podem ser realmente negativas para você, como não. No entanto, se você está falando com outras pessoas, mesmo que sua vibração esteja elevada, tome cuidado ao usar essas palavras. Difícil, desistir, muito longe. Todas aquelas palavras que possam causar o estado negativo nas pessoas não são palavras que vão diminuir a vibração. Frases de julgamento, certo ou errado, deveria, culpa, ele é o culpado, eu sou o culpado. Frases que falam sobre o que você não quer. Eu não quero ficar doente, eu não quero passar fome, eu não quero ficar brigando com o fulano, eu não quero ficar sem emprego, eu não quero ser assaltado. Ou então contar histórias negativas. Histórias negativas, por exemplo, alguns programas de TV muito populares que ficam disputando a audiência no final da tarde, eles contam basicamente histórias negativas. Então, se você fica assistindo ou ouvindo esse tipo de coisa, você vai acabar entrando nessa vibração. Porque você está sendo bombardeado com essas informações o tempo todo, você começa a achar que o mundo é daquele jeito. Mas o que eles estão mostrando é apenas uma parte do mundo, segundo a visão deles. Quem assiste televisão acha que Rio de Janeiro é uma zona de guerra. Todo dia morre gente. Mas tem gente que visita a cidade, fica maravilhado com a beleza da cidade. Mesmo nos dias de hoje. Depende do que as pessoas enxergam. Você comunica sua baixa vibração através da linguagem não verbal. Quando você comunica para os outros e para você mesmo. Esse é o problema. O tom de voz, se você fala sempre baixinho, sem energia. Postura física, aquela postura de cabeça baixa, ombros caídos. Olhar, você não consegue encarar o olhar do outro, você sempre olhando para baixo. Fisionomia, cara triste, respiração sempre curta, presa, aparência descuidada, tem gente que nem toma banho. Então, tudo isso acaba contribuindo para diminuir a vibração. E o ambiente? Essas pessoas tendem a frequentar ambientes ruins também. Ambiente físico. Locais onde tem esse tipo de gente. Ambiente social, amigos. Com quem você anda. Aquela velha frase. Diz-me com quem andas e te direi quem és. Se você anda com gente que tem baixa vibração, você também vai acabar sendo contaminado e você também vai ficar desse jeito.
E é bom lembrar também que nos dias de hoje temos essa coisa chamada ambiente virtual. Por exemplo, neste momento estamos utilizando o ambiente virtual. Ambiente virtual não é nem bom nem ruim, mas existem ambientes virtuais negativos. Então, se você frequenta muito esses ambientes de baixa vibração, cuidado. E os hábitos? Hábitos são comportamentos repetitivos e automáticos. Certos comportamentos, eles contribuem para diminuir ainda mais sua vibração. Por exemplo, hábitos alimentares. Alguns alimentos podem contribuir para elevar sua vibração. Outros alimentos fazem exatamente o contrário. E as pessoas com baixa vibração tendem a recorrer a alimentos inadequados. E com isso, o corpo dessa pessoa fica mais vulnerável. Então, se essa pessoa tem hábitos alimentares ruins, ela pode ficar debilitada, pode ficar com o sistema imunológico enfraquecido. Então, é a pessoa que pega gripe com mais facilidade, se machuca com facilidade, tem uma série de problemas. E claro que tudo isso é ladrão de energia e a vibração dessa pessoa vai diminuir. Mas o que você pode fazer para elevar sua vibração? Esse é o ponto. O primeiro ponto é você tomar consciência. Isso é fundamental. Você tem que reconhecer que tem esse problema. Se você nega que tem esse problema, então você não tem problema, não há o que fazer. Então, é bom desenvolver essa consciência que a baixa vibração vai causar esse tipo de problema. Mas não basta você saber. Você precisa tomar a decisão de mudar isso. Aqui eu coloquei a palavra decisão, porque na maioria dos casos tem que ser decisão mesmo. Não pode ser apenas uma vontade, desejo, intenção. Porque quando a vibração é baixa, você precisa de alguma coisa mais forte. Não basta ter intenção. Tem que ter decisão. Decisão é ruptura. Você toma uma decisão, a partir de agora, eu vou elevar minha vibração. Se não houver essa decisão, você vai ter pouca duração. Vai fazer alguma coisa durante 3, 4, 5 dias e depois desistiu. Quando você decide, não tem volta, basicamente. Não basta decidir. É preciso você possuir, ou se você não possui, adquirir técnicas, métodos e estratégias para elevar sua vibração. Você tem que planejar e seguir esse plano. Caso contrário, você vai sendo vai sendo contaminado pelo ambiente. Quando as coisas melhorarem, provavelmente você também vai acompanhar e a vibração vai subir. Mas ficar dependendo somente do ambiente não vai ser bom. Porque o ambiente não vai melhorar tão rapidamente. Vai demorar mais um bom tempo ainda para que as pessoas à sua volta voltem a ficar animadas. Então você precisa tomar algumas atitudes
que dependam de você e não dos outros. Então, isso é coisa séria. Quem acha que essa alta vibração vem como mágica, só porque você quer, isso não vai acontecer, porque o ambiente não é favorável. Então, a decisão é a decisão de elevar sua vibração, tomar consciência, ter consciência, saber reconhecer quando sua vibração está baixa. Isso é muito importante, porque quem está com baixa vibração está tão acostumado que não percebe. Se você diz, por exemplo, a coisa está difícil, já vem falando isso há algum tempo, virou um hábito, você vai soltar essa frase com mais frequência e isso vai contribuir para manter a vibração baixa. Existem técnicas, métodos, estratégias. Existem várias maneiras de você sair disso. Você precisa aprender essas técnicas de elevação da vibração, que inclui melhorar sua saúde física. Você precisa cuidar da sua saúde, porque corpo e mente fazem parte do mesmo sistema. Se a sua mente estiver ruim, seu corpo vai sofrer por causa disso. Mas se o seu corpo não estiver bom, sua cabeça não vai funcionar. Pode se lembrar daquele dia em que você estava com uma dor de cabeça tremenda, você não conseguia nem pensar direito. Você estava com coceira no corpo todo, você ficava todo irritado e você não conseguia se concentrar. Então, cuidar do seu corpo, sua saúde física é fundamental. Principalmente quando se trata de vibração. E aqui, quero chamar a atenção para a importância do sono. Você precisa ter sono reparador, sono de boa qualidade, para que a cada manhã consiga acordar disposto para encarar o dia. Se você vai para a cama cansado e acorda cansado, tem alguma coisa errada que precisa ser corrigido. Tem que cuidar da saúde emocional. Viver irritado, ansioso, triste, deprimido. Tem que resolver isso. Senão, não há como elevar a vibração. E você precisa ter uma ideia do propósito de vida, a razão de viver. Se você estiver desconectado do seu propósito de vida, nada faz sentido para você. Você pode até conseguir bons resultados, mas aquilo não satisfaz você. Você precisa saber definir objetivos e conquistar esses objetivos. Realizar esses objetivos. Então, tudo isso faz parte das técnicas, métodos e estratégias. Você precisa planejar. Planejar, criar hábitos de acompanhar o seu nível de vibração, usar as técnicas para elevar essa vibração. E com isso, aos poucos, você vai conseguir elevar sua vibração. Ela não é melhorar a vibração não é uma questão de pensamento só. Muita gente tem a ilusão de que basta pensar positivo e que a vibração vai melhorar. Não vai. É claro que isso ajuda. Claro que isso é importante, fundamental. Mas veja que o pensamento é apenas uma parte.
Pensamento é apenas uma parte. Tem a linguagem que você usa. A linguagem não verbal. O ambiente que você escolhe. Seus hábitos. Então, com tudo isso, tendo consciência, tomando a decisão, tendo as técnicas, métodos e estratégias, com planejamento, você vai conseguir melhorar sua vibração e começar a fazer mudanças. Se antes estava acontecendo somente coisas ruins, agora você vai começar a atrair coisas melhores. Bom, então esse é o tema de hoje. Eu estou preparando um curso para elevar a sua vibração. É um curso com 4 aulas. Começa na próxima semana. Aquelas pessoas que compraram os cursos do pacotão de desapego ganharam esse curso como um bônus, não vão fazer esse curso sem pagar nada. Mas, se você não se interessou por cursos do pacotão, mesmo assim você pode fazer a inscrição. Eu vou enviar as instruções a partir de amanhã. A partir de amanhã eu vou começar a anunciar esse curso. Perguntas? Dúvidas? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, utilize o chat. Nenhuma pergunta? Ok, então vamos encerrar. Amanhã vocês vão ter notícias do novo curso também. Ok? Obrigado a todos. Boa noite. E até a próxima. Agora vamos falar um pouco sobre o novo curso online. Como elevar sua vibração. Como elevar sua vibração é um curso onde você vai aprender como elevar sua vibração. São apenas 4 aulas de 60 minutos cada. Começa na próxima terça-feira, dia 22 de outubro, às 20 horas. São 4 aulas sempre às terças-feiras nesse horário. E o que você vai aprender nesse curso? Na primeira aula, você vai aprender a administrar seus pensamentos. Porque pensamento é onde começa tudo. Se você tiver determinados pensamentos, você tem vibração elevada. Se você tiver outros pensamentos, você pode ter vibração mais baixa. Nessa aula você vai aprender como mudar os pensamentos. Do pensamento de baixa vibração para pensamento de vibração mais elevada. Na aula número 2, você vai aprender sobre emoções. Emoções e sentimentos são os indicadores da sua vibração. São indicadores do nível da sua vibração. É muito importante você saber reconhecer suas emoções e decidir se precisa mudar de pensamento para elevar a sua vibração. Nem sempre é fácil mudar o pensamento. E nesse caso você vai aprender técnicas que vão ajudar você a se libertar dessas emoções de baixa vibração. Na aula número 3, você vai aprender como administrar o seu comportamento. O comportamento é onde se manifesta sua vibração. Se você tiver pensamentos de vibração elevada, consequentemente você tem emoções correspondentes e você vai ter comportamento que representa essa vibração elevada. E o que vai acontecer é que você vai acabar obtendo resultados interessantes. Você vai atrair situações e resultados de acordo com sua vibração. E o comportamento não é apenas o fazer. O comportamento inclui
sua comunicação, comunicação verbal e comunicação não verbal. Tudo isso você vai aprender na aula 3. Na aula 4, você vai aprender a desenvolver hábitos que vão manter sua vibração elevada. É através dos hábitos que você consolida sua vibração elevada. De nada adianta você conseguir elevar sua vibração, mas se isso não se sustenta ao longo do tempo. Você mantém essa vibração elevada através dos hábitos. E você vai aprender como desenvolver esses hábitos. Então esse é o curso. São 4 aulas de 1 hora cada, 1 aula por semana, e você já pode fazer inscrição nesse link aqui, mizuji.com/ESV, elevar sua vibração. Todas as aulas serão gravadas e entregues aos participantes no dia seguinte. Isso significa que, caso você não possa comparecer nesse horário, naquele dia, não tem problema. Você vai poder assistir a gravação no dia seguinte. Você não vai perder a aula por causa disso. Então faça a inscrição agora, porque neste momento provavelmente você vai pegar um desconto bastante generoso. Não deixe para depois. Aproveite enquanto esse desconto estiver valendo. mizuji.com/ESV. Espero você nesse curso.